E o mensageiro... Sentar. Por cada momento da minha vida que o Senhor me concede, principalmente em estar na casa do Senhor. O pastor tem falado isso aqui e podemos confirmar. Aqui é o melhor lugar que poderíamos estar, na casa do Senhor, adorando ao Senhor e glorificando o nome dEle. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 32. Uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para que possamos entender melhor, assim, a palavra do Senhor. Fala sobre a parábola do filho pródigo e diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou
e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e instou com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quantos podem dizer amém? Aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por esse momento tão especial de estarmos aqui na tua casa, com o propósito de te adorar, com o propósito de glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, me coloco diante do Senhor agora, como mensageiro desta noite, porque de mim, Senhor, não tenho nada, mas com o teu amor, a tua graça e o teu poder, nesta noite, aqui pode sair, Senhor, salvação, libertação de vidas, transformação para a glória do teu nome. Nós te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma história bastante conhecida da igreja. Acredito que, se não todos, quase todos já o conhecem. E a leitura em que eu fiz, apesar de ser na NVI, nessa versão NVI, em outras versões, fala com dá uma nova conotação, mas o objetivo é o mesmo. A palavra é a mesma. A mensagem dessa noite tem o título O Retorno. Observe que o Senhor Jesus, nessa parábola, ele ilustra dizendo que um senhor, um fazendeiro, um rico daquela região, ele tinha muitos bens e tinha 2 filhos. Viviam bem, trabalhando, produzindo. E a Bíblia fala que um dos filhos dele, o mais novo, olha só, o mais novo, ele chega para o seu pai e ele enquadra o seu pai dizendo: olha, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança, eu tenho direito. Talvez exigindo de uma forma até rígida ou ríspida. Eu quero que o Senhor me dê a minha parte. E queridos, nesse momento não tem conselho que chegue. Ninguém consegue convencer quando um jovem vira a cabeça e chega para os seus pais a exigir alguma coisa. Só Deus para convencer e mais ninguém. E o jovem, com sua cabeça virada, ele diz: não, eu quero a minha parte. E o pai, com muita tristeza, eu acredito, divide os seus bens e fala: aqui está a sua parte.
aquele jovem cheio de ilusão, cheio de vaidade, ele parte. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, distante. Ele não queria nem notícia dos seus pais, ele queria ficar distante. Cheio de dinheiro no bolso, ele disse: agora é comigo, agora eu vou conhecer o mundão aí. Queridos, e é com esse pensamento que muitos jovens acabam enveredando por caminhos tortuosos, e muitas vezes caminhos que não têm volta. E muitos deles deixam os pais a chorar, a lamentar, e muitos deles viram noites orando de joelhos, muitas vezes aos pés da cama, para que Deus tenha misericórdia e traga o seu filho de volta. Eu quero abrir um parênteses aqui, bem rápido. Em 1999 eu estava em Recife e ouvi um jovem contando um testemunho, ele mesmo contando para nós. Criado dentro da igreja, a sua mãe era dirigente de círculo de oração naquele ministério. E um certo dia, ele falou para a mãe dele e o pai: eu vou sair de casa, eu quero sair de casa. A mãe ficou desesperada, o pai nem se fala, mas nenhum deles conseguiu convencer aquele jovem a não sair de casa. E ele acabou saindo de casa, entrou no mundão e foi experimentar coisas que ele nunca tinha visto ou ouvido falar. E uma certa vez ele participou de um assalto em uma das avenidas mais conhecidas e famosas de Recife, chamada Boa Viagem, na praia de Recife. E ele participou com 2 parceiros, 2 comparsas. E daí, quando foi na hora de dividir o dinheiro o produto daquele furto, daquele roubo, um deles disse: não, ele disse: não, essa parte aqui é minha, porque talvez ele disse, eu me arrisquei mais, o que ele quis dizer. E o outro disse: não, tem que ser igual, a parte tem que ser igual. E naquela confusão toda, ele pegou o pacote dele, que era o maior, e, como se diz na linguagem aí do mundo, vazou. E os 2 que ficaram disseram: você não vai escapar, você pode ir para o inferno, mas nós vamos lhe buscar. E ele sumiu no meio do, como diz outro, no meio do mundo. Não demorou muito tempo, esse jovem estava voltando, a sua mãe desesperada, sempre orando, sem ter notícia, não sabia onde ele estava, onde ele andava, o que ele estava fazendo. E aí, todos os dias ela tinha aquele horário de orar por ele, entregar ele ao Senhor, para que Deus tivesse misericórdia e trouxesse ele de volta para os caminhos do Senhor. Não muito tempo depois dessa situação, este jovem resolve voltar para casa, para rever os seus pais. E não com o pensamento de deixar aquela prática, não, ele queria só ver os pais. Ele estava com dinheiro no bolso, ele estava, como se diz, bonitinho. E quando ele vai se aproximando de casa pela madrugada, segundo ele, a mãe dele estava aos pés da cama orando e pedindo ao Senhor, clamando pela vida dele. E quando ele se aproxima, já muito próximo da casa dele, ele diz que sempre andava no meio da rua, ele nunca andava pelos cantos. Ele diz que só andava de noite, altas horas da noite, pelo meio da rua, só saía quando vinha um carro. E ele diz que vai pelo meio da rua com uma pistola na cintura e tal, todo tranquilo, já chegando em casa. E quando ele vai chegando, ele diz que não sabe de onde saiu os caras. Saiu um de um lado e outro do outro. Eram os 2
que ele tinha tido uma confusão anteriormente. E aí os caras olhou para ele e disse: você vai morrer agora. Eu não disse a você que a gente lhe pegava? Pastor, ele disse que as pernas dele na hora, ele disse que não lembrou de pistola, não lembrou de nada. Ele disse que as pernas dele ficou só balançando. Ele não sabia que ele tinha nada mais, nem dinheiro, nem arma, nem nada, nem lembrou de nada mais. Mas ele lembrou do Senhor. Ele se ajoelhou no meio da rua, 4 horas da manhã. Os caras disseram: pode ajoelhar aí e rezar, orar, pedir a Deus, para quem você quiser, quem for seu santo, seu Deus, pode pedir agora, porque você vai morrer agora. Ele disse que os caras, um com a pistola de um lado e outro do outro no ouvido dele, o outro já tirou aqui, ele estava na cintura também, já colocou na cintura dele, uma pistola de um lado e outra do outro, no ouvido dele, e os caras forçando o cano da arma dentro do ouvido dele, e dizendo coisa com ele. Já despediu da sua mãe? E ele, com os olhos fechados, ele fez uma oração dizendo assim, ele disse que falou assim com o Senhor: Senhor, isso é fração de segundos, Senhor, se o Senhor me livrar desse negócio agora, eu vou sair dessa vida e vou te servir até a minha morte. E ele fez um pacto com Deus naquele momento. Queridos, e não foi ninguém que contou não, isso quem estava contando foi ele mesmo, porque a gente tem que contar testemunho que seja verdadeiro, para que o nome do Senhor, que fez com os olhos fechados, ele disse que viu como se fossem uns cavalos correndo, disparado, ele não sentiu mais a arma no ouvido dele, e ele disse que olhou, abriu os olhos assim, e quando olhou, os caras estavam correndo igual uma bala, um correndo atrás do outro. Ele disse: olha, eu não sei o que foi que eles viram, mas o que eu sei é que o Senhor me livrou. Glória ao nome do Senhor. O Senhor o livrou. Ele disse: irmãos, eu não vou mentir aqui, não vou dizer que eu vi anjo, que eu vi fogo, que eu vi nada. Eu não vi nada. A única coisa que eu escutei foi como se fossem uns cavalos correndo, e era as pisadas deles mesmos correndo, um atrás do outro correndo. Ele disse que não sabe o que foi que eles viram, mas uma coisa é certa: o Senhor o livrou. No versículo 13, voltando aqui, a devassidão, ou seja, ele estava vivendo uma vida devassa. O jovem estava, na cabeça dele, rico, cheio de dinheiro, vivendo uma vida com toda a libertinagem. Ele estava perdido e sem foco, sem nenhum propósito na vida, ele só queria curtir. Não queria nada com a vida. E esse é o perigo que muitos acabam passando. No versículo 15, cuidador de porcos. É terrível isso. Um cara que era filho de um fazendeiro, de um homem rico, que tinha posse. Se fosse nos dias de hoje, ele andava todo cheiroso, né? Todos os perfumes melhores que tivesse. Quem sabe naquela época ele usava a melhor mirra que havia, todo na beca, passeando. E agora ele se encontra cuidando de porcos. A fome era tamanha que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Tem algumas Bíblias que falam comer as alfarrobas. Lá na minha terra, lá na Bahia, chama farelo de porco. Esse jovem, era terrível a situação deles. Mas teve uma coisa: ele se arrependeu. Diga graças a Deus. Ele se arrependeu. Ele chegou até treinar antes de falar com o seu pai. Ele pensou, ele tinha o amor do pai quando estava em casa. Ele tinha o carinho do seu pai, ele tinha o cuidado.
Todo pai, ele tem um cuidado todo especial com seu filho. Ainda hoje eu estava chegando no condomínio lá, e tinha um cidadão, não conheço ele, com a criança, um menino de uns 6, 7 anos. E quando eu vinha passando com o carro, ele já pegou o menino e chamou para cá e já abraçou-se com ele aqui. O cuidado. O pai tem cuidado. O pai ama. O pai quer ver o melhor para o seu filho. Ele tomou uma decisão anteriormente. Ele toma uma decisão precipitada. Talvez por cabeça de alguém, aconselho de alguém, ele toma uma decisão precipitada. Mas quando ele cai em si, versículo 18, ele se humilha, ele começa a praticar o que ele ia dizer com o seu pai assim que chegasse lá: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Olhe só, irmãos, a atitude de um vencedor, reconhecer que errou. Reconhecer que errou. Às vezes a pessoa peca e muitos não querem reconhecer que pecou, mas a Bíblia ela é clara em afirmar: quem peca e deixa, alcança a misericórdia. Esse jovem aqui, ele reconhece, ele diz: eu não deveria ter feito isso. Eu falhei com o meu pai. Eu preciso me reconciliar com ele, eu preciso voltar lá. É preciso ter coragem. Depois de tudo isso, depois que pegou tudo que ele tinha, todos os bens, destroçou tudo, perdeu tudo, gastou com... A Bíblia fala, chega a falar que ele gastou com prostitutas. O bem mais sagrado que ele recebeu do seu pai, com suor, ele estragou tudo. Mas ele teve uma atitude de vencedor. No versículo 22, a alegria do seu pai. Quando o pai vê que o filho está se aproximando, o pai fica alegre, ele fica contente. Ele disse, de longe ele já avistou o seu pai. Pense na alegria que esse pai teve pelo retorno de seu filho. O filho se arrependeu. O arrependimento, ele move o coração de Deus, irmãos. Ele move o coração de Deus. A verdade, você expor sua verdade, Deus vai te honrar. Quem anda com a verdade, Deus jamais vai deixar você na mão. E eu sou testemunha disso. Eu até estava contando para o pastor um tempo desse. Eu trabalhei em uma empresa e o meu chefe me mandou eu fazer uma missão, levar um envelope, um documento que era muito sigiloso esse documento. Era da mão dele para a mão do outro chefe. E eu rodei 200 quilômetros só para fazer isso. Peguei o carro do chefe, fui levar, o envelope estava dentro do porta-luva do carro. Cheguei lá, encontrei um amigo meu e foi aquela farra, aquela festa, e eu esqueci de entregar o envelope, o homem. E terminou, ele disse, vamos jantar. E quando eu fui chegando na entrada da cidade, que eu olhei, o meu chefe estava sentado na praça, com os colegas dele bebendo, e quando eu olhei, gelou minha barriga. O Espírito Santo disse para mim, cadê o envelope? Misericórdia. Pastor, tremia que nem vara verde. Mas eu clamei ao Senhor. Minhas filhas eram pequenas, dependia totalmente de Deus e segundo de mim, do meu trabalho. E eu cheguei lá, quando eu acabei de chegar na praça, o homem chegou na porta do carro, botou a cabeça assim e disse, Jorge, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Entregou o documento. Aí eu disse, chefe, é o seguinte, você pode fazer o que você quiser comigo agora,
mas eu vou te falar a verdade. O que foi que aconteceu? Eu digo, eu esqueci de entregar o documento. Você esqueceu de entregar o documento, você só foi fazer isso. Aí eu disse, eu esqueci. Mas não tem problema não, o que você quiser resolver, pode, eu estou à sua disposição. Ele disse, só porque você falou a verdade, eu não vou te mandar embora. Glória ao nome do Senhor. Ande com a verdade, fale a verdade, Deus vai te honrar. Aonde você for, aonde você pisar, o Senhor vai pisar na sua frente e o nome dele será glorificado. Glória a Deus. O filho agora arrependido se lança aos braços do pai, beija e chora. Chora por 2 motivos. Primeiro, porque pecou. Segundo, porque o seu pai, muito embora o filho o abandonou, mas porque o pai jamais esqueceu do seu filho. Ele sabia que ele tinha pecado, ele sabia que quando voltasse ele não sabia o que ele iria encontrar lá, qual seria a atitude do seu pai, mas a Bíblia diz que o seu pai foi lá e o abraçou, beijou. Assim é o nosso Deus com aquele que se afasta dos caminhos do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está de braços abertos para o receber, para o amar, para beijar e para que o nome dele seja glorificado. É assim. A Bíblia fala em Isaías que uma mãe, ela pode esquecer do seu filho que o mama, ou que esteja no seu ventre. Mas Deus, ele diz, todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Glória ao nome do Senhor. Queridos, nós temos um pai verdadeiro. E deixa eu te dizer, jamais o esquecerá um filho. Ele jamais esquecerá de você. Por mais que seja a dificuldade, por mais que seja o teu pecado, se você se arrepender, Deus vai receber você de braços abertos e a tua vida vai ter uma nova história escrita para a glória do Senhor. A festa, quando o seu filho chega em casa, houve uma grande festa. Versículo 23, o comes e bebe, muita comida, muita bebida, muita alegria. O pai ficou tão alegre, que já convocou logo os seus ajudantes, os seus auxiliares, diz, olha, vai ali, traga um bezerro cevado, traga um anel, traga uma roupa nova, um calçado novo, para colocar aos pés do meu filho, porque esse estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu. Glória ao nome do Senhor. Traga depressa. E aí sempre tem, quando você se depara com situações dessa natureza ou semelhante, vai ter sempre alguém para se opor. Sempre vai aparecer alguém para se opor. O seu irmão mais velho, quando soube que o irmão mais novo tinha chegado em casa, não gostou. Começa a murmurar. O pai todo satisfeito pelo seu filho mais novo, mas o filho mais velho sempre murmurando e dizendo, eu te sirvo há tanto tempo e nunca transgredi o teu mandamento, mas nunca me deste sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. A festa, mas não, com muitos ciúmes, com muita raiva. Isso, queridos, acontece com as melhores famílias. Isso acontece com as melhores famílias da terra. Quer ver uma coisa?
A mãe ou o pai que tem 3, 4, 5 filhos, não pode, ela precisa ter muita sabedoria e ele muita sabedoria. Não pode dizer toda hora, eu te amo, fulano, e os outros não. Vai criar ali um clima de ciúmes. E nesse clima de ciúmes, o inimigo começa a trabalhar para destruir. Como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão que simboliza Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Destruir quem, pastor? A família. A família é a base, é a estrutura. Deus criou o homem e ele formou o homem uma família. E o inimigo investe pesado para derrubar a família, para destruir a família. E vai para cima de quem? Muitas vezes é do filho, é da esposa, é do esposo. Mas Jesus disse no mesmo versículo: mas eu vim para que vós tenha vida e tenha com abundância. Glória ao nome do Senhor. O diabo veio matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Nunca se esqueça que nas maiores dificuldades da sua vida, você não está só. O Senhor vai estar sempre ao teu lado. Lembre-se de quando jogaram José no calabouço, dentro daquele poço. Por quê? Por inveja. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus era com José. Onde José colocava os pés, Deus fazia José prosperar. Lembre-se que no capítulo 6 do livro de Daniel, pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões, fizeram uma trama e sacudiram ele na cova dos leões para que os leões fulminassem ele. Por inveja. E Deus resgatou José de lá. O rei, quando ele vê que o amigo dele, a pessoa que ele mais amava, estava ali dentro, a Bíblia diz que ele não dormiu a noite inteira, não quis ouvir música, não comeu nada, e ao amanhecer ele foi bater na cova dos leões, e mandou destampar a cova lá, tirar a tampa, e quando ele olhou, a primeira coisa que ele viu foi Daniel olhando para ele. E eu acho lindo isso daí. Porque o rei olha para ele e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se acaso de tu estás vivo? Era isso que ele estava dizendo. E Daniel responde para ele: ó rei, não pequei contra o céu e muito menos a ti. O meu Deus, ele diz, o meu Deus me guardou das garras dos leões. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ei, se você estiver com Deus, aonde você andar, você vai passar por lugar que ninguém nunca passou, mas o seu Deus vai estar na sua frente, e você vai estar dizendo: eu sirvo a um Deus verdadeiro que cuida de mim. Onde você passar, o Senhor vai passar com você. Seja fiel a Deus, porque é nesse momento aqui, é nesse momento que precisamos provar que nós somos fiel, porque Deus já nos conhece. A gente não precisa, irmãos, provar nada para Deus. Deus já conhece a nossa história toda. É nós que precisamos provar para Deus quem nós somos, o que nós fazemos, por onde nós andamos, o que nós estamos praticando para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não precisa provar nada para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E olhe que no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 6, a Bíblia diz que Deus estava tão irado com nós, com os homens, que ele disse: eu vou fulminar todos os homens da terra. Não quero ninguém mais. Mas precisamos glorificar a Deus, porque Deus achou graça em Noé, e é por isso que eu e você estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ficou tão irado com o homem. E eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu acho que hoje não está diferente também não.
Os dias que nós estamos vivendo hoje são dias cruéis, são dias terríveis, são dias que nós precisamos estar, irmãos, ligados no céu, todo momento. Eu ando no trânsito aí, todos os dias, e todos os dias, ou quase todos os dias, quando eu não sou insultado, eu vejo alguém insultando alguém. E é preciso a gente estar orando a Deus em todos os momentos, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, proteja a nossa família do mal. Amém, irmãos? Esse jovem aqui, essa parábola que o Senhor trouxe para nós, esse jovem ele estava completamente perdido. Acabou o dinheiro, acabou tudo, talvez até a saúde dele já não estivesse tão boa. E ele disse: para onde eu vou agora? Para onde eu vou agora? Aí bate no coração dele o arrependimento. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão a ele. Eu vou dizer a ele que eu amo ele. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que ao ele chegar diante do seu pai, ele se declara para o seu pai ali, dizendo: eu te amo. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar. E nesse momento, eu quero orar pelos jovens da nossa igreja. Eu quero orar pela sua casa. A direção que ficar a sua casa, você vai estender as suas mãos agora, porque Deus vai entrar na tua casa agora, Deus vai operar milagre. Hoje é culto de vitória, hoje é palavra de vitória. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Ao chegar na sua casa, você vai receber uma surpresa da parte do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai querido e amado, neste momento os teus filhos estão com suas mãos direcionadas para os seus lares. Visita agora cada lar dos teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus, vai entrando, vai quebrando o laço, vai desembaraçando, vai tirando tudo aquilo que não te agrada, meu Senhor. Se há pessoas com vício em algum lar dos teus filhos, em nome de Jesus, vai cair por terra agora, porque o Senhor já chegou neste lugar. Meu Deus, derrama da tua graça sobre a vida dos jovens desta igreja, meu Senhor. Renova, Senhor, os teus filhos, traz um avivamento verdadeiro na tua casa, para que os teus filhos glorifiquem, exaltem o teu nome e sinta o amor no coração de te servir e dizer em qualquer lugar em bom som: eu sou servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora cada lar, cada família. Onde houver um enfermo nesta noite, Senhor, vai repreendendo todo o mal, entra agora com a cura, porque hoje é dia de vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós pregamos uma palavra de vitória e nós queremos, Senhor, testemunhar da tua grandeza, do teu amor e do teu poder. Pai querido, nós te louvamos, te pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Renova nossas forças, alegra os nossos corações. Aquele que está triste nesta noite por algum motivo, Senhor, que saiam daqui palpitando de alegria, porque o Espírito Santo habita em nós. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja aplaude e diga amém.